noite. Boa noite a todos vocês. Mais um sábado de live. Boa noite a quem começa a entrar. Mais um sábado de live promovida pelo colega Hugo do Projeto Comportes. Olá, Fernanda. Um abraço, querida. Cadê você, Hugo? Where are you? Boa noite, Flavinho. Boa noite, meu povo. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos dessa live com Porte de mais um sábado. Depois de uma noite de trovão, de muita chuva, vamos aí entrando no ar para a gente trazer um pouco mais de reflexão sobre auto amor. Lembrando que essa live é interativa, pode curtir aí, perguntar, fique à vontade. E Flavinho, mais uma vez, obrigado. Rapaz, eu acho que você dar moral é complicado, né? Porque eu te convido e eu que invado sua live. Obrigado de coração. É porque eu acho que a minha internet tem estado um pouco mais estável, né? Então, se tiver alguma coisa na sua internet, acaba não afetando a minha comunicação. Eu acho que o Instagram prioriza aquele que abriu, né? Nesse sentido, aí mantém a É conexão. assim mesmo. Eu acho ótimo. Obrigado mais uma vez, viu? Mas De apesar coração. de eu ter iniciado, a live é sua. A live é sua. Você que organiza e eu me submeto às diretrizes, né? A como você quiser, a dinâmica. Eu pego sua internet emprestada, né? Flavinho, esse tema é um tema muito palpitante. Eu recebi algumas perguntas. Eu vou começar com a primeira e aí você já responde fazendo as considerações iniciais, que foi agora até de tarde essa pergunta. Assim, por que é que é tão comum nós confundirmos auto-amor e egoísmo? Essa pergunta eu recebi agora de tarde, aí já é uma forma de introduzir e a gente vai bater um papo. Olha, o tema auto-amor na minha área, na psicologia, não é um tema fácil. Não é um tema simples. Seria muito mais simples a gente resumir ele a egoísmo. Até porque existe uma definição clara de egoísmo, pelo menos existe literatura fora do universo psicológico que aborda a questão do egoísmo, inclusive muitas leituras morais. A gente tem, por exemplo, leitura na religião, leitura na ética filosófica de alguma sorte, mas sobretudo na literatura religiosa e na leitura moral, a gente tem muita coisa sobre egoísmo. Seria muito fácil, muito simples a gente resumir auto-amor como egoísmo. Mas do ponto de vista da psicologia, auto-amor não é um tema simples, não é um tema fácil, não é um tema tranquilo. E eu digo mais, há muita gente que foge desse tema na minha área porque é um vespeiro falar de auto-amor. Porque atravessa o conceito da leitura moral de egoísmo. A gente tem na obra freudiana uma literatura farta sobre narcisismo. A gente tem, ao mesmo tempo, uma literatura vasta, atualmente, especialmente graças às teorias cognitivas e cognitivos comportamentais, sobre autoestima. Hoje se fala muito sobre autoestima. E não é fácil, portanto, falar sobre o auto-amor em termos aí de psicologia, pelo menos no sentido aqui consensual, né? Não sei se fica claro para você, Hugo, mas ou para as pessoas de um modo geral, mas na psicologia não existe uma psicologia só. Existem várias teorias, né? Que é visão de mundo, visão de ser humano e abordagem, ainda que a conclusão e o objetivo chegue no mesmo lugar. Né? A conexão de Hugo acho que já está falhando, né? Vocês estão me ouvindo?
a minha transmissão permanece irretocável ou está sendo abalada pela conexão de Hugo? A minha transmissão está ocorrendo sem interferência ou está havendo interferência em função da conexão de Hugo? Sinalizem aí para mim, para eu ter uma ideia se a minha comunicação está chegando. Tá ok? Tá ok? Ok, Fernanda. Então, na psicologia a gente tem escolas, né? Tem matrizes teóricas, ainda que a gente chegue no mesmo lugar, chegue no mesmo objetivo. E as guerras entre as escolas ou as discordâncias entre as escolas, no fundo, é saudável, eu acho super saudável. A ideia de que cognitivistas e metapsicologia ou psicologia dinâmica muitas vezes interagem mal, ou pelo menos discordam de determinados pontos de vista. Isso, na verdade, é cuidar das pessoas de uma forma que, através do questionamento de métodos, através de questionamento de formas terapêuticas, de procedimentos terapêuticos, né? De forma de abordagem com o paciente. Então, da mesma forma que a gente tem matrizes teóricas ou abordagens teóricas diferentes, né? A gente pega aí um behaviorismo de Watson ou de Skinner, é muito diferente de, por exemplo, uma psicanálise de Melanie Klein, só para pegar uma coisa bem caricatural. Então, a visão de amor e essa visão de auto-amor ainda é mais problemática nesse sentido. A gente já falou aqui um pouco de amor em alguma situação, né? O amor romântico, por exemplo, é um tema que muitas vezes é visto de uma maneira não tão romântica assim pelos teóricos, especialmente os teóricos da psicanálise, né? A ideia de que, no fundo, eu me apaixono por qualidades que eu admiro no outro, e essas qualidades que eu admiro no outro, eu quero, no fundo, que o outro me ame, porque ao me amar, eu tenho a sensação de que essas qualidades que eu tanto admiro me amem. Então, é um círculo, na verdade, vicioso, e que, no fundo, remete ao nosso narcisismo, né? Ainda que eu ache que dá para sair disso e dá para pensar no amor em outros termos, né? Mas auto-amor, a gente pensar em auto-amor, capacidade, portanto, de sentir amor por si mesmo, o que é isso? No sentido assim prático, no sentido claro, que dê respostas assim, que não seja tão vaga, né? Não é autoconhecimento. Porque, veja, autoconhecimento é fazer análise, é fazer reflexão. Então, se eu faço autoconhecimento, eu avalio, por exemplo, minhas limitações, eu avalio, por exemplo, aquilo que eu tenho de vulnerável, eu avalio aquilo que é positivo em mim e que é importante eu ter noção, eu ter, portanto, ciência daquilo que é positivo em mim. É importante que eu saiba o que é positivo em mim e reconheça isso. Isso é trabalho de autoconhecimento. Isso a gente faz sozinho, isso a gente faz em terapia. Mas, porém, autoconhecimento não é isso. Autoamor não é isso. Por quê? Porque eu posso fazer análise, eu posso fazer uma análise pessoal, analisar, portanto, as minhas características que eu não gosto e aquelas que eu gosto, e até descobrir coisas que eu gosto, mas eu estou analisando. Isso não significa que eu sinto bem, ou sinto um bem-estar, ou sinto amor na minha companhia. Se a gente pensar em auto-amor como sendo um afeto por si mesmo, a semelhança do afeto e do bem-estar que a gente experimenta na presença de determinadas pessoas, é sentir-se bem na sua própria companhia, é estar bem consigo mesmo. Autoconhecimento, Hugo, pode até, de alguma forma, produzir auto-amor. Um trabalho de autoconhecimento pode, pelo menos, colaborar para que o indivíduo possa apreciar mais a si mesmo. Sentir-se bem consigo mesmo. Através de uma análise, através de reflexões, através de eu olhar para a minha própria história de um ponto de vista diferente, ou seja, a tão ventilada palavra ressignificar.
né? O que é ressignificar? Eu olhar para acontecimentos da minha vida, para mim mesmo, para minha história, e conseguir olhar de uma outra perspectiva, olhar de um modo diferente. Parece pouco, mas eu sempre digo que não é, que eu acho de fôlego isso. Mas eu acho que o exercício da autoanálise é um exercício que pode ajudar, mas eu não acho que seja suficiente. Eu acho que a gente pode se analisar a ponto de ter ciência de si mesmo, ter ciência das próprias neuroses, ter ciência das próprias vulnerabilidades, viver melhor com isso, viver com mais qualidade de vida, mas isso não significa necessariamente sentir satisfação consigo mesmo. Tanto é que Freud era pessimista e dizia que psicanálise não era para dar felicidade. Psicanálise não era para produzir felicidade. Psicanálise era para você conseguir dar conta e lidar com o seu sintoma. Lacan ainda dizia que um sintoma só pode melhorar quando você troca por outro. Então, mas eu acho que autoamor pode estar associado à autoimagem. Se você pega, por exemplo, os distúrbios de autoimagem, pega aí a anorexia, né? A menina que não está nem menstruando, tem 40 quilos, não menstrua mais, e se olha no espelho e acha que está obesa, sendo que está subnutrida. Né? Distúrbio de autoimagem. Né? Bulimia, anorexia, transtornos alimentares, muitos têm esse distúrbio de autoimagem. Vigorexia, se a gente pensa aí na síndrome do Adonis e assim por diante, são distúrbios de autoimagem. A rigor, a gente pode dizer que todos nós temos um conceito de imagem que a gente tem da gente mesmo. Não precisa ter distúrbio de autoimagem para imaginar que muitas vezes a imagem que a gente faz de nós mesmos nunca é real. Né? Até porque a gente nunca apreende o real. Né? A gente sempre distorce o real com os nossos filtros. A gente sempre recebe o ambiente com as nossas percepções, com o aparato sensório e também com as bagagens emocionais, com os nossos vieses que a gente carrega. Então, pensar que o autoamor passa por autoimagem, ou seja, a gente sempre tem uma autoimagem que nem sempre é o real, mas a autoimagem que seja uma autoimagem que aprecie a si mesmo, que valorize a si mesmo, que goste de si mesmo, que goste da própria presença, é algo que é fácil de definir até, mas não é tão fácil de viver. Em termos de psicologia dinâmica, que a gente pode dizer que a rigor, sem entrar muito no mérito das teorias, você pode pegar aqui 2 tipos de formação que pode contribuir com autoamor ou com falta de autoamor, que é a ideia de que eu até compartilhei a publicação do Analisadamente essa semana, uma frase de Contar do Caligares que ilustra, que resume muito bem isso, que é o seguinte: há 2 tipos de pessoas, ou melhor, 2 tipos de história de vida, que a gente pode aqui especular, a gente pode aqui pensar, que é o seguinte: aquela pessoa que se sentiu acolhida pelo mundo, né? Genericamente, a gente alude aqui à ideia de se sentir acolhida pela mãe, mas a mãe aqui não no sentido só da figura materna, mas pelo mundo. Quase sempre é a mãe que exerce esse papel, é o cartão de visita do mundo. A alegria e a satisfação daquela mãe ao cuidar daquele filho pode produzir uma internalização daquele filho, a sensação de ser querido. Veja, eu estou dizendo a sensação de ser amado. E não se foi ou não foi amado. Às vezes o filho é amado, mas não se sente amado. Se o filho é amado e não se sente amado, é como se não fosse amado. Né? Então, é importante porque aqui não há um discurso de julgamento em relação à postura materna. Às vezes a gente ama como pai, como mãe, e o filho não se sente amado. Né? Então, mas aquele filho que se sentiu amado, que se sentiu acolhido, genericamente falando, tende a, na vida adulta, relacionar-se com o mundo de uma forma em que se sente inserido, incluído, com a sensação de pertencimento e, portanto, com maior probabilidade de reproduzir esse amor que ele aprendeu ao recebê-lo, ao receber esse amor.
Da mesma forma, aquela criança, aquele sujeito que não se sentiu acolhido, que não se sentiu amado ou querido, mesmo que tenha sido amado, eu não entro no mérito, ele pode ter sido amado, mas não se sentiu amado, esse sujeito, mais tarde na vida adulta, tem uma grande probabilidade de se relacionar com o mundo de uma forma em que se ache excluído, não pertencente e percebendo o mundo de uma forma hostil. Esse amor que ele aprendeu a receber ou que não recebeu, como referência, quase sempre é o amor que ele reproduz com o outro e normalmente é o amor que muitas vezes ele vai, de alguma forma, saber usar para consigo próprio. Né? Vai saber falar com... Aline, Flávio. Agora, antes de você falar essa questão, só resumindo, Hugo, eu diria de maneira bem resumida, porque o psicólogo adora dar volta e não respondeu objetivamente, eu diria, basicamente, que o egoísmo, que tem uma leitura moral e às vezes religiosa mais forte nesse sentido, tem uma tradição nesse sentido, o egoísmo tem a ver com pensar exclusivamente em si, porque não é pensar... Egoísmo não é pensar em si, a gente precisa pensar na gente. Se a gente não pensar na gente, como é que fica? Pensar exclusivamente em si e pensar também exclusivamente sobre si, ou seja, a respeito de si. Né? E, claro, se manifesta de forma comportamental, de uma maneira em que eu me relaciono com os outros de uma maneira instrumental, de uma maneira instrumental, né? Tem um outro termo aqui, né? Que eu não me lembro aqui, mas que ilustra muito bem, né? Um instrumentalismo mesmo. Então, como se fosse apenas objeto de consumo os outros, né? Isso é egoísmo. Utilitarista, obrigado, Eugênia. É justamente isso que eu estava tentando aqui catar na minha memória. Utilitarismo, né? Utilitarista. Então, eu me relaciono com os outros de uma forma utilitarista e na verdade, o egoísmo é muito mais uma centralização do ego. Então, não é nenhuma centralização em mim mesmo de forma profunda. Né? Em termos de psicologia dinâmica e psicologia analítica também, o ego é apenas uma dimensão nossa que se relaciona com o social. Ou seja, é a ferramenta que eu tenho e que lido com o mundo exterior. Se eu fico preso ao ego, eu desconsidero uma parte importante da minha estrutura psíquica que é interior, que é desconhecida, que é ignorada, que não é utilitária, que não tem a ver com relações com objetos externos, que não é prático, concreta. Ou seja, se eu desconsidero e fico só fixo no ego, eu empobreço a minha estrutura psíquica apenas naquela parte que é a parte que eu uso para interagir no mundo social e que é aquela que compõe a minha persona. O egoísmo tem a ver com isso. Amor a si mesmo tem a ver com eu apreciar a minha companhia, eu ter um olhar a respeito de mim afetivo, né? Eu conseguir apreciar a mim mesmo, eu conseguir, inclusive, acolher a minha vulnerabilidade, né? A minha fragilidade. Isso não é fácil, isso não é simples, isso não é um trabalho de um dia, né? Isso é um trabalho que é exercitar. Se músculo, a pessoa toma suplemento alimentar, faz exercícios diários e constantes, imagine trabalhar o psiquismo. Mas eu digo que auto-amor, amor próprio, amor a si mesmo, é melhor que corpo sarado. Eu não sei se eu estou falando isso defendendo em causa própria, né? Mas eu defendo que é melhor, é mais interessante. Eu até perdi a pergunta de Aline, acho que foi alguma coisa assim de se uma coisa tem relação com a outra. Tem muitas Foi algo colocações, nesse sentido. né? Hein?
Acho Tem. que uma coisa leva a outra, não? É, em relação ao amor que recebemos e o amor que acabamos produzindo e acabamos por também retroalimentar em nós. Sim, sim. De maneira geral, sim. Aí que tá. Aí que tá. E aí, como é que faz com aquela história de vida minha em que eu não me senti acolhido pela figura materna ou pelas figuras de referência, não precisa ser só a mãe, mas aquela pessoa, aquelas pessoas que exerceram essa função materna de estruturação psíquica, etc. Como é que faz? Se naturalmente, de maneira mais predisponente, eu me inclino a me sentir não amado pelo mundo, e isso traz uma ressonância para eu internalizar também a falta de amor por mim mesmo. Aí é o trabalho do exercício. Aí é o trabalho de autoanálise, de análise pessoal, de autoconhecimento, de, de tudo aquilo que possa, de alguma forma, mudar a minha percepção a respeito de mim mesmo, que dá trabalho mesmo. Dá trabalho. Seria muito melhor que todos nós, ao nascermos e ao começarmos a construir a nossa personalidade infantil, nos sentíssemos amados. Né? Amados. Eu acho que eu, inclusive, teria bem menos trabalho nesse sentido. Mas, não estou reclamando de trabalho, não. Mas, de fato, eu teria bem menos trabalho. Porém, quando isso não acontece, o trabalho que a gente precisa fazer é maior nesse sentido. Né? Flavinho, como lidar com o egoísmo doentio de um parente de próximo? Olha, do ponto de vista emocional, é difícil a gente estabelecer uma receita única para todo mundo, né? Eu diria assim, depende do egoísmo, depende de como esse egoísmo se manifesta, né? O psicólogo adora falar depende, né? Mas depende por conta disso mesmo, porque existem nuances muito específicas, né? Mas eu diria o seguinte, Hugo, que a questão de conviver com alguém individualista, alguém muito autorreferente, alguém muito egocentrado, a possibilidade de você se contaminar com esse padrão e acabar reproduzindo também como se fosse no espelho. Né? Porque a gente tende a também se contaminar e repetir o meio ao nosso redor. Né? Então, ideal seria que o sujeito se esforçasse em preservar a sua identidade, né? As suas características, tivesse tempo para si, né? Não valorizasse também a conduta alheia, afinal, um dos grandes problemas nossos é que a gente sai um pouco da gente mesmo e começa a ficar, de alguma forma, olhando para o outro, né? Stalkeando, para me utilizar de uma expressão das redes sociais, a vida alheia. Né? E aí a gente para de observar a nossa conduta, o nosso comportamento, para ficar observando de alguma forma o que os outros estão fazendo. Então, como fazer? Alguém muito egoísta, muito autorreferente, muito egocentrado, na convivência mais próxima, vai lhe atingir? Vai. Né? Mas você não é obrigado ou obrigada a se comportar da mesma forma. Aliás, o ideal é que você se comporte de uma outra forma, uma forma mais saudável. Afinal de contas, a rigidez do egocentrismo não ajuda o sujeito, né? Talvez, aí que tá, talvez entender que aquele sujeito que convive com você é um sujeito em sofrimento. Né? Se você olhar para esse sujeito como alguém em sofrimento, você não vai querer esse sofrimento para você. Talvez essa seja uma forma de lidar com isso. Né? Ao mesmo tempo que a gente precisa... autoamor, isso é uma coisa interessante. Autoamor, Hugo, não é se achar o máximo em tudo. Né? Isso normalmente é distorção cognitiva. Né? Se achar o máximo em tudo, a gente nunca vai ser o máximo em tudo. Autoamor tem a ver com a gente
apreciar as características nossas naquilo que elas têm, inclusive de contraditória, de ambivalente, de paradoxal, e a gente conseguir acolher essa vulnerabilidade. A gente conseguir acolher esse lado controvertido nosso, esse lado duplo, né? Isso demanda tempo, demanda esforço, né? Mato. Geisa está perguntando aqui, Flavinho, é Geisa mesmo, Geisa? O que leva a criança a não se sentir amada? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas, certamente, numa comunicação, eu sei o que eu falo, mas eu não sei como que o outro ouve, né? Então, eu posso estar me comunicando amor para o filho, mas o filho não está entendendo, não está recebendo como amor. Então, a nossa linguagem tem que ser diferente. A gente precisa repensar isso, às vezes, né? Então, tem isso da dificuldade no ruído da comunicação, né? Pensar que o filho também é uma subjetividade que está sendo construída com elementos que são estímulos ali ambientais, mas que tem outros elementos que a gente não... Ninguém sabe ainda o quanto é de biológico, o quanto é de cultural, de ambiental, né? O que a gente sabe é que existe uma subjetividade desde cedo também, ali. Cada filho é um, a gente pega irmãos univitelinos monozigóticos com a mesma idade, desde pequenininho, parecem desenvolver temperamentos distintos. Então, a gente precisa também entender essa linguagem de cada filho, entender a perspectiva de cada filho, qual é a referência dele, né? Se a gente faz isso com os adultos, recentemente, uma paciente minha me recomendou um livro, e eu li esse livro para entender a dinâmica do casal que eu estava atendendo. Ela começou a ler e ajudou muito. E o livro falava sobre as linguagens que a gente tem do afeto. Então, numa relação amorosa, marido e mulher, às vezes aquele marido, pela história de vida dele, a linguagem afetiva que ele se sente amado é quando alguém chega e fala: eu amo você, você é importante. É preciso falar. Já a mulher, por exemplo, pela história de vida dela, pode ter uma outra linguagem. Pode ser não falar, mas você fazer algo. Você demonstrar com alguma atitude. Tá? Então, para alguém que valoriza a atitude, às vezes aquela outra pessoa que está falando... Ah, não, mas... E para outra pessoa que faz tudo pelo outro, faz tudo, prepara tudo, etc. Mas não diz, a pessoa não se sente amada. Então, cada um tem uma linguagem. A linguagem da palavra, a linguagem do operacional, a linguagem do tempo disponível, né? E assim por diante. Tem várias linguagens do afeto. A gente precisa, na criança, entender qual é a linguagem que a gente chega nela, para a gente conseguir, de alguma forma, produzir essa sensação nela de que ela se sente amada. É claro que há outros fatores. Pode ser que a gente esteja articulando uma linguagem bacana, mas a criança esteja desenvolvendo algum sintoma. Se tem, por exemplo, uma depressão infantil, se tem algum tipo ali de sofrimento psíquico, aí há uma possibilidade maior no erro do entendimento da comunicação amorosa, e é provável que a criança não se sinta amada, não pelo manejo inadequado da linguagem dos pais, mas pelo receptor dela, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. A gente tem que avaliar a relação. Como é a relação? Porque, às vezes, a relação é de tempo disponível, linguagem afetiva, mas alguma coisa ali transmite em nosso tom de voz, em nosso acolhimento, em nossa linguagem corporal, em nosso olhar, a nossa atenção, né? Que às vezes a criança não se sente assim amada como a gente acha que ela deveria se sentir amada, né? Dijane tá perguntando aqui, no caso de uma muito vaidosa e egoísta. Uma mãe narcisista tende a produzir um sofrimento psíquico e uma marca psíquica importante no sujeito, que muitas vezes essa marca psíquica vai aparecer na vida adulta de uma maneira mais contundente, né?
Uma mãe narcisista quase sempre é mais prejudicial do que um pai narcisista nesse sentido, né? E pelo menos a prática, a observação minha me faz pensar assim. Pode ser que minha amostra populacional não seja uma referência para tudo, mas uma mãe narcisista quase sempre é mais danosa do que um pai narcisista. E no caso de uma mãe com uma filha, uma mãe narcisista com uma filha, me parece que produz efeitos e sofrimentos diferentes, em alguns momentos mais dramáticos, do que uma mãe com um filho do sexo masculino. Por quê? Porque a relação mãe e filha é diferente de mãe e filho. A relação mãe e filha tem algo de espelho. Se a mãe é narcisista, a mãe olha para a filha como uma espécie de espelho dela. Então a filha deve ser, de alguma forma, uma extensão dela, deve ser uma espécie de consequência dela. O que é que acontece com isso? A filha, e olhe que a relação mãe-filha é importante para a filha, porque a filha aprende a ser mulher com a mãe. Né? Então o que é que acontece? A filha internaliza uma sensação de que ela não é sujeito. Ela não é sujeito, ela não tem autonomia, ela é objeto. Né? Então, para ser mulher depois, ela não se sente, às vezes ela se sente dificuldade com o feminino. Tem uma dificuldade com o feminino, com a dinâmica feminina. Não estou dizendo aqui papéis tradicionais femininos, não. Estou dizendo com a sua feminilidade, né? Com atuar enquanto feminina. Né? E muitas vezes essa filha que teve uma mãe muito narcisista, quando estiver no papel de mãe, estará no papel da sua própria mãe. Né? Assumirá o papel da sua própria mãe. E, às vezes, quando ela se olhar no lugar da sua própria mãe, às vezes pode produzir conflitos aí. Pode produzir sofrimentos psíquicos, né? Nesse sentido. Então, de fato, uma mãe narcisista pode produzir, de fato, muitos efeitos, né? muitos reflexos. Né? Uma mãe narcisista em relação ao filho, a sensação é mais de abandono. Né? É mais de abandono e não de incapacidade. Né? É mais do abandono, ou às vezes uma percepção distorcida da mulher, como uma espécie de projeção, né? Projeção daquela figura feminina inicial, daquela mãe inicial, né? que era narcisista, que era autorreferente, e aí mais tarde esse menino vai, de alguma forma, enxergar as mulheres de uma maneira distorcida. Né? Eugênia está perguntando aqui, para criança, qualquer negativa é sinal de desamor? Não. A depender de como a negativa é feita e a depender do contexto, a negativa pode ser um sinal de muito amor. A criança vai fazer birra, não vai gostar, vai se chatear, mas aquele não, muitas vezes, vai organizar ela psiquicamente. Os limites, os enquadres, como se diz em dinâmica de grupo, né? Os enquadres que a gente vai dando à criança vai estruturando o psiquismo dela, vai estruturando de alguma forma a noção de lei, né? A famosa função paterna, que não é função paterna no sentido do pai, mas qualquer ser humano, inclusive a mãe, pode exercer função paterna, que é instaurar a lei no sujeito, ou seja, a noção de limite, a noção de até onde eu vou, essa relação com o limite. Então, o dizer não, muitas vezes estrutura, organiza emocionalmente a criança, que quer transgredir, que quer romper limites, né? E que vai desenvolver um laço afetivo de reconhecimento. Claro, o não feito de pancadaria, o não feito de humilhação, o não feito de frases que desqualificam a criança, o não injusto, o não
que é injusto, né? Que não tem sentido, que a gente não explica, aí pode gerar conflito. Mas o não, que é o não para, que é o limite, que é para organizar, que é para dar rotina, é super saudável e, no fundo, é um ato de amor. Que naquele momento ali pontual, o sujeito que está. O sujeito na condição de filho que não está querendo esse não vai aceitar muito bem, mas aquilo é uma forma de amá-lo. E o contrário acontece, né? A ausência de não, muitas vezes, é entendida mais tarde como falta de amor. Do tipo, você deixou fazer o que eu quis, olha como eu sou agora. Olha o adulto que eu sou, que não consigo lidar com nada. Porque você deixou eu fazer o que eu quis. Então, não. Kênia está perguntando: uma filha que não consegue sentir nenhuma emoção pela mãe. É a pergunta dela. Mas uma filha que não consegue sentir nenhuma emoção pela mãe. É difícil, né? Quer dizer, provavelmente ela não expressa emoção. Sentir emoção, certamente ela sente, né? Porque hoje em dia a gente sabe que até a esquizofrenia, que dizia no passado que o paciente esquizofrênico não tem emoção, né? Na verdade, o termo técnico mais correto é embotamento afetivo. Não quer dizer que ele não tem emoção, né? Ele não expressa direito a emoção, né? Como, por exemplo, na interação, na comunicação de uma criança autista, por exemplo, né? Que muitas vezes, no passado, em função do preconceito e da ignorância, né? Não tinha emoção, né? Não tinha nenhum tipo de autonomia psíquica, né? De subjetividade. Hoje a gente sabe que não, que o autista tem. Alguns casos mais severos que têm uma dificuldade maior na expressão, na comunicação dessa emoção, né? Então, essa filha que não consegue expressar a emoção, ou que não consegue expressar o que sente pela mãe, né? Enfim, pode ser algo que tem a ver com, enfim, a relação, né, de mãe e filha, né? Alguma coisa aí que ficou, né? Alguma coisa que ficou emperrada aí na história. Pode ser um temperamento mais introvertido, né? Preciso examinar essas variáveis, né? É uma relação legal? É uma relação bacana dessa mãe com a filha? Ou é uma relação que é tumultuada, que tem alguns conflitos, que, né, tem conturbações, né? A gente precisa examinar isso para saber por que essa filha não expressa emoção em relação à mãe, né? A verdade é que uma filha, quando se sente rejeitada por uma mãe, a sensação é que, se a pessoa que visceralmente deveria me acolher, eu não me sinto acolhida, a sensação é que eu me tranco, não apenas para ela, mas para o mundo, né? Ou eu tenho dificuldade de me abrir para o mundo, né? É o que normalmente a gente vê. Daniela está perguntando aqui, e aí, já com foco no auto-amor, né? E quando a criança usa o choro para chantagem, quando a gente diz não. Sim. Chantagem emocional. Sim. Esse é um fenômeno muito natural, um fenômeno muito, muito tranquilo. Acontece em determinadas fases, especialmente lá para os 3 anos, 3 a 6 anos, acontece de maneira mais frequente, mais contundente. O dizer não, ou não aceitar o não, ou a criança dizer não, é uma forma de individuação. Entenda aqui individuação não no sentido junguiano. Quem foi junguiano aí, individuação no sentido junguiano é outra coisa. É um processo de maturação psíquica na vida adulta. Mas eu estou falando aqui individuação no sentido do desenvolvimento mesmo, né? Da psicologia do desenvolvimento, que é o seguinte. Individuação é descolar da mãe. Ou seja, eu não sou um pedaço de minha mãe, mas eu consigo pensar com a minha própria cabeça. Eu consigo raciocinar com a minha própria cabeça. Eu consigo pensar coisas que minha mãe não sabe, porque na fantasia infantil inicial, a criança acha que tudo que ele sabe, tudo que ele pensa, a mãe já sabe. A mãe tem acesso aos pensamentos dele, né? Por quê? Porque existe
uma vinculação mais contundente, mais acentuada, né? Ao longo do tempo, esse processo de rompimento com a mãe é um processo de dizer o seguinte, ó, eu consigo pensar com a minha própria cabeça. Eu consigo pensar coisas que minha mãe não sabe que eu estou pensando. Então, nessa fase aí, a criança começa a não aceitar não, dizer não também. A gente pergunta a coisa, não, não, não. O não é para se diferenciar do adulto. É para se desidentificar. É para dizer que eu não sou um pedaço de você. Eu sou eu e você é você. Então eu digo não, porque eu estou, na verdade, me afirmando ao negar você mesmo. Né? Para eu me afirmar... Eu posso até ir, mas não vai ser tão fácil, né? Hein? Fazer um docezinho. Isso. Fazer um docezinho, né? Eu posso até ir, mas peraí que eu vou guardar meu lugar também. Isso é normal e nós adultos temos que lidar com isso, né? Temos que administrar isso. Agora, quando o não foi dado e o não é coerente, é justo, ideal é que a gente leve e sustente esse não. É muito complicado na formação da criança a gente dizer não e daqui a pouco a gente desdiz, volta atrás, ou o cônjuge chega lá, o outro cônjuge desautoriza, a mãe não deixou e o pai deixa, o pai não deixou, a mãe deixa. E isso acaba criando uma relação com a lei, com as regras, mais frouxa, e ao mesmo tempo também uma interação aí com os adultos de uma forma mais manipuladora, a tendência de manipular os adultos, porque ele já percebe a dinâmica, ele consegue sentir que tem um certo poder simbólico nessas relações, ele pede a um, quando um não deixa, ele vai no outro, e aí não organiza psiquicamente o sujeito, no sentido de ele ter essa noção clara com rotina e com regras. Né? Flavinho, se afastar de uma pessoa tóxica é egoísmo ou auto-amor? É auto-amor. É auto-amor. Dá para se afastar de uma pessoa tóxica, uma pessoa que está lhe prejudicando, que lhe quer mal, que você sabe que ela própria se prejudica ao prejudicar você. Evitar que ela prejudique você é uma forma de poupar ela de ela própria também piorar o problema comportamental dela. E então, você tem direito de escolher as suas companhias, as suas relações. É claro, aqui eu preciso fazer uma ressalva. Filho pequeno. Se o filho pequeno for tóxico, dá para jogar na rua? Não dá. Aí não dá. Né? Um pai ou uma mãe idosa que depende de você, aí não dá. Aí você vai ter que ter um outro jogo de cintura, um outro caminho, uma resiliência para lidar com aquilo, tentar lidar com aquilo de uma forma mais com jogo de cintura. Então, pai, filho, marido e mulher, dá, mas também assim não é também assim tão fácil, né? Também assim como um colega de trabalho, a relação é mais íntima, tem um compromisso maior, né? Mas também, quando perceber que não dá, não deu. Não deu. Né? E há a opção de separar. Né? Agora, amigos, vida social, pessoas que você coloca na sua casa, você tem o direito de escolher quem é que você vai querer como companhia, como vínculo próximo. Você tem esse direito, você pode. E saber que uma pessoa tóxica você pode escolher é um ato de auto-amor. Né? É um ato de auto-amor. Isso não significa que sei lá, a pessoa está numa situação de emergência, está numa situação necessitada de socorro. Aí eu acho que não precisa ficar na egolatria de não ajudá-la. Né? Eu acho que você pode ajudá-la, você pode socorrê-la se você puder socorrê-la. Mas isso não significa conviver com uma pessoa que você sabe que lhe causa mal, que lhe faz mal, que lhe prejudica. Não. Você tem direito de selecionar as suas companhias. Né? Flavinho, eu vou fazer uma brincadeira com você agora, que é o seguinte.
Eu dei o nome aqui brincando de ping-pong. Eu vou falar uma dor da alma e aí você dá a sua dica de auto-amor para harmonizar, para tratar, dica como terapeuta. Então, por exemplo, auto-amor da ansiedade. Aí qual é a sua dica, assim, de alguém que está ansioso, que uma atitude de auto-amor para lidar com isso? Auto-amor da ansiedade. Né? O que fazer? Não, quem tá ansioso, com atitude de auto-amor, por exemplo. Uma atitude de auto-amor para com a ansiedade. Diante da... isso. A depender... Já vi que psicologadora falar depende. A depender da ansiedade, né? A depender da ansiedade, sei lá, se a ansiedade for muito aguda, não vejo problema em dizer que o ansiolítico, em alguns momentos, é uma atitude de auto-amor. Em outros momentos, o ansiolítico pode ser uma atitude de autodestruição. Ansiolítico é um tema que a gente poderia abordar em outra live, Hugo, porque ansiolítico é um problema, as pessoas abusam demais, tem muitos problemas com ansiolítico, mas o ansiolítico bem usado, naquele momento de crise, de ansiedade, eu acho que vale a pena. Mas, claro, o auto-amor para a ansiedade vai mais além do que isso, né? Ou seja, terapia, reflexão, silêncio de si mesmo, exercícios para conviver consigo mesmo, pensar sobre si, pensar sobre ansiedade, né? Fazer atividades solitárias. Leitura, por exemplo, é solitário. Ler um livro é uma tarefa solitária. Né? Então, há atividades que é para conviver consigo mesmo, que pode ajudar no hiperfoco, que pode ajudar, no trabalho de melhora da ansiedade. Kênia até sugeriu aqui, ó, da tristeza. Da tristeza. Inclusive, a gente até assim comentou sobre o luto, não foi? Na semana passada, mas daqui a pouco a gente chega lá. Uhum. Sim, sim. Escuta, tristeza é um fenômeno que eu considero ótimo, no sentido de que ele faz parte da vida humana, né? A tristeza, a depender da tristeza, pode ser sintoma até de saúde. Todos nós ficamos tristes. Todos nós temos momentos de tristeza. Então, tem coisas que são tristes mesmo. Mas tem coisas que a gente pode dar um grau de tristeza mais acentuado ou menor. Né? E tem coisas que a gente pode ver menos tristeza ou mais tristeza, ou tem coisas que são alegres ou mais alegres, a depender de como a gente coloca. Tudo tem a ver com a forma como a gente cria o sentido, né, e enxerga o sentido nas coisas. Mas eu não tenho dúvida de que lidar com a tristeza precisa passar primeiro pela experiência de acolher a tristeza. Eu preciso acolher a tristeza. Eu preciso entender o que essa tristeza quer me dizer. Por que eu estou triste? Tem um elemento externo que está me fazendo ficar triste? Essa é a primeira questão. Tem alguma coisa que me fez ficar triste? Ou eu estou com uma tristeza sem motivo concreto aparente? Se eu estou com uma tristeza sem motivo concreto aparente, eu preciso mais ainda trabalhar isso, olhar para isso de uma forma carinhosa. Às vezes, quando eu fico triste por um fenômeno, por um contexto normal, ou seja, um luto, ou seja, a perda de um emprego, é normal eu ficar triste. É normal eu sentir tristeza. Agora, quando a tristeza é preocupante, é aquela tristeza que é constante, que não para e que eu nem sei por que eu estou triste. Aí, autoamor é fazer algum trabalho terapêutico. Algum trabalho terapêutico. Essa tristeza, dificilmente o sujeito vai sair sozinho dela. Há exceções, há pessoas que saem, que encontram o caminho. Mas dificilmente ela vai sair sozinha dessa tristeza.
O alto amor diante da insônia ou dificuldade para dormir? Eu nunca tive insônia, apesar de dormir pouco. Eu durmo muito pouco, mas gostaria de dormir mais. Às vezes a privação de sono, a depender da minha rotina de trabalho, eu sinto. Eu não sei o que é insônia, eu consigo dormir, mas eu fico imaginando, sem ter a experiência aqui da insônia. Um abraço, Yuri. É verdade, Aline, perceber os gatilhos. Eu fico me colocando no lugar da pessoa que tem insônia. O que é que eu faria? Às vezes eu tenho um tempo tão escasso que, ao chegar, muitas vezes depois do trabalho, o período é só para dormir mesmo, organizar alguma coisa e dormir. Eu gostaria de ter mais tempo para ler. Então, se eu tivesse insônia, possivelmente eu ia achar o máximo ficar lendo. Ou fazer algo produtivo, até que o sono venha. Eu não sei se é interessante, Hugo, eu ficar brigando com a insônia, fritando na cama. Não sei até que ponto isso vai ser benéfico. Eu acho que é muito mais interessante eu pensar na insônia como torná-la funcional. Agora, é claro, eu estou falando isso de uma maneira mais abrangente. É claro que se eu tenho um transtorno de insônia que não me faz dormir, mas durante o dia aquilo vai me causar um mal-estar, aí eu preciso dormir. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Qualquer atendimento que eu faça, qualquer quadro que eu receba e que tem um diagnóstico ou uma suspeita diagnóstica, ou seja, tem um transtorno, ansiedade, depressão, pânico, transtorno obsessivo compulsivo, TAG, fobia social, qualquer, ou seja, qualquer sofrimento psíquico, a minha primeira preocupação é o paciente conseguir dormir melhor. Porque se ele está com algum transtorno psíquico, algum sofrimento, e está dormindo mal, tudo piora. Tudo piora. Então, é claro que eu estou falando de uma forma assim romântica, funcional, o que é que eu faria, o que é que eu tentaria, mas eu acho que a insônia é um problema, porque a insônia normalmente é um sintoma que acomete várias situações. Então, depressão muitas vezes gera insônia, ansiedade gera insônia, conflitos conjugais gera insônia, muita coisa. Então, eu diria que eu acho que tudo é válido para evitar a insônia. Se o paciente não dormir, ele tende a piorar, potencializar sintomas, né? Tende a ficar muito pior. Então, eu acho que precisa. Aí eu acho que se o sujeito já fez as técnicas todas, higiene do sono, tentou coisas naturais, a fitoterapia, tem umas fitoterapias muito boas que a pessoa tem e que ajuda bastante, às vezes até dispensa medicações psiquiátricas, fitoterapia, algumas terapêuticas não convencionais, exercícios de respiração, meditação, concentração, recolhimento e assim por diante. Evitar a luz do celular, né? A luz do celular, isso é confirmado, a luz do celular produz na gente depressão da produção da melatonina, né? Diminuição da produção da melatonina, a luz azul das telas, isso já é algo consensual na ciência. Então vale a pena também aí, né? Esses cuidados. Se ele fez tudo isso e ainda assim não conseguiu dormir, eu acho que vale a terapia medicamentosa. Eu acho que vale. Eu acho que a insônia que está prejudicando, veja bem, porque eu estou falando aqui de uma insônia que, para mim, talvez fosse funcional. Eu, às vezes, durmo 4 horas à noite e acordo bem. Né? Mas, para algumas pessoas, dormir 4 horas é péssimo. Né?
Então tem a ver também com o modo de funcionar específico. Eu acho que aí, se a insônia está sendo prejudicial, se aquelas horas de sono não tem qualidade, porque tem também a quantidade de sono e a qualidade. Né? Há pessoas que estão dormindo 12 horas e acordam cansadas. Né? O sono REM, o sono profundo. O que fazer nesse sentido? Eu acho que aí não tem jeito. Eu acho que precisa entrar. Se já tentou as outras coisas e não deu certo, terapia medicamentosa. E aí o paciente também vai buscando melhorar para ir se libertando da medicação. Né? E eu acho que deve tentar com indutores de sono. Indutor de sono. Evitar benzodiazepínico. Eu não sou psiquiatra, mas eu conheço, eu acompanho, eu converso com os colegas psiquiatras que compartilham pacientes comigo. Então, assim, evitar benzodiazepínico, que é o que as pessoas mais fazem, se automedicam, pegam receita, conseguem na farmácia sem receita. E quase sempre, o que é que eles usam? Bromazepam, clonazepam, alprazolam, que são os ansiolíticos que vão causar dependência no futuro. Né? Então, tem indutores de sono, tem outros medicamentos que ajudam a dormir, sem precisar fazer uso do ansiolítico. O ansiolítico não foi feito para dormir, o ansiolítico foi feito para outra coisa e as pessoas usam para dormir. Né? Porque o efeito é ótimo, é imediato, não tem efeito colateral quase nenhum, medicação barata, aí a pessoa toma, que maravilha, que sono pesado, só que o risco de tolerância e dependência ao longo de anos, estou dizendo um dia ou outro não, ao longo de anos, existe. Então, evitar os ansiolíticos nesse sentido, buscar, portanto, um acompanhamento. Buscar um acompanhamento com médico, com psiquiatra. Eu pergunto aqui, e Mídia Oliveira, e quando você tem sono, muito sono, e não consegue dormir, o cérebro não para de funcionar. São 1000 pensamentos do que fazer. Pois é, essa é uma situação muito dolorosa em Mídia. Um abraço em Mídia. Em Mídia é uma vitoriosa do Covid, esteve em uma situação agudíssima, agudíssima, grave. Eu estou falando isso aqui porque é público, afinal, as pessoas que conhecem ela compartilharam, né, o nome dela, etc. A gente ficou sabendo, acompanhando, e ela realmente venceu aí. Pois é, Mídia, esse é talvez um dos maiores dramas do transtorno do sono. Você tem sono, mas não consegue dormir. Você fica sonolento, e não consegue dormir. Ali há uma alteração, provavelmente uma alteração significativa na qualidade do sono. Por exemplo, pessoas que abusam muito de álcool ao longo dos anos tendem a ficar com qualidade do sono prejudicada, comprometida, porque se acostumaram a usar o álcool como uma espécie de Rivotril, como uma espécie de ansiolítico, porque o álcool deprime, etc., mas muitas vezes não produz uma qualidade de sono e a pessoa fica condicionada àquilo, e quando vai dormir sem o álcool, ou mesmo com álcool, não tem um sono reparador, porque aí, no fundo, é o sono reparador em Mídia. Então, a pessoa dormiu, acordou, e aí fica esse sono o dia inteiro, ou então, na hora de dormir, tem muito sono, mas, por outro lado, não consegue adormecer. Esse adormecer inicial, aí há uma alteração, que pode ser alteração de melatonina, pode ser... possivelmente você foi no ponto em Mídia, que é a ansiedade. A ansiedade aí é clássica em produzir esse estado aí de mal-estar, essa situação aí porque no fundo é um sono, mas é um conflito, é uma inquietação, eu não consigo me entregar ao sono, pensamentos a mil, às vezes tem algo aí mal resolvido que precisa ser trabalhado em terapia, alguma coisa mal solucionada, alguma coisa da própria história de vida, alguma coisa que não foi muito bem resolvida dentro de si mesmo, e aí aquilo acaba afetando ali no momento do adormecer, que é um momento de ficar consigo próprio. Muitos de nós vivemos assim, ficando com os outros, ficando no coletivo, vivendo o grupal. E na hora que fica consigo mesmo, se angustia. Isso é auto-amor. Auto-amor é conseguir conviver consigo. Já notou, Hugo, que até na hora que a gente entra no carro acelerado e já liga o som alto, quer dizer, tem medo de se escutar. Tem medo de escutar a si mesmo.
tem medo de conviver consigo, né? Então isso é super interessante e que está aí. Eu acho que vale a pena em mídia olhar para isso e, se for o caso, terapia medicamentosa. Terapia medicamentosa. Você falou aí do medo, Flavinho, o medo e insegurança. Medo e insegurança? O auto... Isso. Dicas de auto-amor. Medo e insegurança. Na verdade, medo e insegurança é a mesma coisa, né? Insegurança é só uma forma sofisticada de medo. Toda vez que eu tenho insegurança, às vezes a insegurança é um medo mais social, é um medo mais de interação pessoal. E o que a gente chama de medo, às vezes, é essa experiência de ameaça para algo físico, né? Para a integridade. Mas, no fundo, medo e insegurança são dois lados de uma mesma moeda. Eu diria que auto-amor para o medo é acolher o medo, é aceitar o medo. Quando eu nego que eu tenho medo, o medo fica maior. Quando eu faço de conta que eu não tenho medo, o medo fica maior. Então, acolher o medo, aceitar o medo, né? Dialogar com alguém sobre isso, conversar, compartilhar, né? E trabalhar, uma coisa importante, trabalhar a falta de controle que a gente tem. Né? Porque, muitas vezes, o nosso medo, Hugo, é justamente diante das coisas que a gente não pode controlar. Quase sempre a gente não lida com as coisas que a gente pode controlar e fica brigando, querendo controlar aquilo que a gente não vai controlar. E, às vezes, o medo passa por isso. E hoje em dia a gente tem uma obsessão, sempre teve, mas hoje em dia mais do que nunca, porque a gente tem na palma da mão tudo, né? A gente tem uma obsessão pelo controle. Quanto mais controle, maior a insegurança. Quanto mais necessidade de controle a gente tem, mais insegurança a gente tem. E, portanto, mais medo. Então, eu diria, veja a sua relação com a necessidade de controle das coisas. Né? Porque passa por isso a ideia da insegurança e do medo. E diante da culpa, Flavinho? A culpa... Eu acredito que a culpa está por detrás de muitos fenômenos psíquicos. Existem muitas experiências de depressão, de ansiedade, que tem culpa por detrás. A culpa está ali, permeando. Né? Às vezes a culpa não é muito considerada, mas a culpa é um fenômeno super importante. Super importante. E eu diria que atitude de auto-amor para a culpa é você se dar uma nova chance. Se dar uma nova chance. Se você permite que os outros tenham uma outra chance, se você dá uma segunda, uma terceira chance para outras pessoas, por que você não vai dar uma chance também para você? Por que você não merece outra chance? A culpa tem a ver com esse bombardeio, essa necessidade de se punir. Né? É diferente da reflexão que leva ao arrependimento saudável, mas essa culpa tóxica, essa culpa de não admitir que errou, por que isso? No fundo, é uma insatisfação consigo e uma necessidade de, muitas vezes, de perfeição. Né? E todo perfeccionismo é rejeição de si mesmo, tá? Toda vez que eu quero uma perfeição que eu não sou, no fundo eu estou rejeitando o que é que eu sou, quem eu sou. Né? Interessantíssimo. E para uma pessoa que está doente, Flavinho, ou que tem alguém que esteja doente, assim, alguma atitude de auto-amor para o doente. Isso foi uma pessoa que até está com Covid, por isso que ela mandou essa sugestão do tema doença. Eu acho que fazer a sua parte, cuidar da saúde, cuidar naquilo que está ao seu alcance, né?
e apreciar as coisas positivas ao redor. Na neurociências existe um conceito chamado gratidão ativa. A gratidão ativa não é só você botar as carinhas de mãos cruzadas e luz e dizer gratiluz, não. Gratidão ativa é você fazer um exercício de olhar para as coisas ao seu redor disponíveis, aquelas positivas, boas e que você nem presta atenção. Os neurocientistas, inclusive, sugerem que você anote. Não digite, não. Anote por escrito, escrito à mão. Por quê? Porque a escrita à mão tem um efeito maior, mais eficiente, mais profundo do que o digitar no cérebro. E aí você escreve aquilo que é importante na sua vida e que você precisa valorizar, você precisa prestar atenção. Gratidão ativa é isso. Por quê? Porque gratidão é você prestar atenção, valorizar, apreciar ali, e ao apreciar, você desfrutar. Muitas vezes tem coisas importantes na nossa vida, coisas significativas que a gente não dá valor. Né? A gente não dá valor, nem lembra que existe. Né? E o que acontece? Com o hábito, com o tempo, a gente daqui a pouco não está dando valor a nada. Daqui a pouco, alguém pode colocar o mundo aos meus pés e eu não estou satisfeito. Não me preenche. Por causa desse hábito que vai crescendo. Né? E, assim, até o próprio cuidado com o corpo, né, Flavinho? Assim, então, uma atividade física, como isso muda também, questão de autoestima e tal. Mas tem alguma consideração final aí? Tá chegando o nosso horário. Eu acho que a gente conseguiu contemplar bem o tema. Auto-amor é um tema complexo, né? Um tema vasto e, ao mesmo tempo, um tema que eu vespero, como eu falei no início da live. Né? Há muita dificuldade em a gente sentir e perceber o que é auto-amor. Né? Mas a referência é essa. Auto-amor tem a ver com sensação, ou seja, tem a ver com experiência, não com análise. Eu posso analisar as coisas boas na minha vida e não necessariamente me sentir. O sentir é consequência. Eu posso até analisar e depois sentir. Então, apreciar a minha companhia. Apreciar a minha companhia, gostar da minha própria imagem. E a imagem aqui não é a imagem física, não. É o conceito de autoimagem que eu tenho de mim mesmo. Isso é resultado de trabalho, pessoal. Isso é resultado que demanda tempo, que demanda reflexão, que demanda ajustes, que demanda eu olhar para mim mesmo de uma outra forma, mudanças comportamentais importantes que fazem eu me sentir melhor comigo mesmo. Afinal de contas, tem condutas que rebaixam a minha autoestima e tem condutas que fortalecem a minha autoestima. Eu preciso também olhar para isso, né? Para que eu me sinta melhor comigo mesmo. Né? Maravilha. Muito obrigado por mais essa noite, para tentar embalar aí o sábado à noite do povo. Foi ótimo. Obrigado de coração. Foi ótimo. Obrigado mesmo. Foi ótimo. A gente vai publicar. O da semana passada, eu acho que o Analisadamente agora está concluindo. Vai publicar. E vai publicar então os dois. O Luto e Ressentimento e o Alto Amor. Logo, logo. Ainda hoje ou amanhã. Maravilha. Tamo junto. A live vai ficar salva. Você que está aqui assistiu também, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Se tiver algum tema que se quiserem aí compartilhar, sugerir, pode mandar para mim. Lembrando que segunda-feira eu tenho uma live do Evangelho aqui nesse perfil também, o Evangelho no Lar que eu faço toda segunda-feira, às 22 horas, todos convidados. E sábado que vem tem live com Portes de novo. Durante a semana eu vou estar aí postando tema, convidado, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Estamos juntos, bom final de semana para vocês e boa noite. Um beijo. Beijo, queridos. Bom sábado e até a próxima. Um abraço, Hugo. Tchau, tchau.